querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, seu irmão em Cristo, William Enoch, e é uma alegria sempre estarmos juntos estudando a poderosa Palavra de Deus através aqui dos conteúdos disponíveis no canal da nossa igreja. E aproveito para agradecer você que é inscrito, você que curte, que compartilha, Deus abençoe, e pedir para você que está chegando hoje, que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, temos as publicações aqui dentro de um cronograma, né? E você pode acompanhar os nossos cultos, esse trabalho da Escola Dominical, as demais publicações e ser edificado através da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e em nome do nosso pastor queremos cumprimentar você e desejar que as bênçãos do Senhor continuem sendo abundantes sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Hoje, lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. A verdade prática diz que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e o 17, depois do 17 ao 22, e em Jonas, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Você terá a oportunidade de estudar hoje que conhecer e reconhecer, né, como perspectiva da missão do Antigo Testamento, esse propósito missionário, é entender que temos aqui elementos importantes à nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, à própria viúva de Serepta, que Elias, né, encontrou, e o chamado de Deus para Jonas ir até Nínive e levar uma mensagem de restauração. E, humanamente falando, temos a impressão de que, em algum momento, será que o Senhor Deus não estaria pedindo algo difícil demais, se valendo do entendimento e da compreensão do contexto? Mas é o que vamos aprender hoje, que a missão da igreja, ela está fundamentada na palavra do Senhor. E as missões transculturais, elas não são apenas uma invenção, não é apenas uma estratégia humana de alcançar. Por exemplo, nós vamos identificar Israel como um povo escolhido para o propósito missionário. O segundo objetivo da lição é todos nós compreendermos que o amor de Deus para com as outras nações, ele é o mesmo, ele é um amor que realmente acolhe, é o interesse de Deus que todos se salvem. E vamos aprender ainda a relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então espero que você tenha bastante proveito na aula de hoje, que desfrute, que compreenda que sim, né, como missão da igreja, temos exemplos no Antigo Testamento que nos ajudam a refletir do caráter urgente, necessário, mas também providencial. Às vezes nos pegamos julgando a obra missionária somente como algo que nos toca, que nos emociona, e às vezes olhamos muito para o lado, é muito difícil, a missão transcultural, deixar as famílias. Óbvio que é em função de um chamado, Deus garante, Deus capacita, Deus abre portas, e é sempre sobre essa ótica que devemos perceber, né? Acima de tudo, Deus que chama, de fato, Ele dá condição, Ele capacita, Ele dá a estratégia correta e o nome dEle é glorificado e vidas estão sendo alcançadas através da mensagem do Evangelho. Bom, tudo isso, muito mais, você acompanha a partir de agora com o nosso amigo, nosso irmão, Pastor Diego Fonseca. Olá, querido, paz do Senhor Jesus Cristo, que bênção poder estar aqui com você, naturalmente que dentro de um aspecto virtual, mas feliz por poder revê-lo nesta plataforma, a fim de que possamos construir diálogos que cooperem
que colaborem com o seu viver espiritual, com a sua dinâmica e didática agora em sala de aula, especialmente na escola bíblica dominical. Minha gratidão pela pessoa do pastor William, que nos antecedera, e a todos vocês que por hora nos acompanharão nessa programação. Pois bem, veja que nesse momento nós temos a responsabilidade de dialogar missões transculturais dentro de um nicho específico que é o Antigo Testamento. E dentro desta perspectiva, veremos, em princípio, por meio de figuras essenciais desse espaço bíblico especificamente, a saber, a figura de Elias e a sua participação em Sarepta, a figura de Jonas e a sua ação em Nínive, serão contextos pontuais para toda a nossa abordagem de modo geral. Veja que, num primeiro momento, o autor do encontro desse trimestre, ele dialoga sobre Israel enquanto povo escolhido para um fim, para um propósito missionário. Bem, então, se nós estamos dentro de uma perspectiva veterotestamentária, agora nós ainda funilaremos a discussão para pensarmos no Antigo Testamento, especificamente, estritamente, a nação de Israel. Em princípio, o autor fala sobre o plano de Deus. O plano de Deus, se você me permite abrir um parêntese, ele é perfeito. O plano de Deus ultrapassa e sem medida, sem poder ser mensurado em muito os nossos planos, os nossos interesses, os nossos projetos. Houvera um plano de Deus para aquele contexto que qualquer outro sujeito que lhe fosse dada a oportunidade de elaborar um plano parecido, possivelmente ele escolheria uma nação que possuísse uma estrutura melhor, pelo menos aos seus olhos. Haja vista que Deus faz uso de um povo que sequer tinha território, que crescia, mas o fazia dentro de uma outra nação, a saber, o Egito, que não tendo território, não tinha um aparato bélico de altíssimo nível para enfrentamentos, não haviam guerreiros treinados e preparados para o confronto. Tudo isso são elementos que, de uma certa forma, desfavoreceria a escolha dos hebreus, a escolha de Israel. Mas, como eu disse inicialmente, Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito. Você deve se lembrar de uma ocasião, se me permite, em que Deus se utiliza do profeta Samuel, capítulo 16 do primeiro livro, para ir a Jessé e escolher entre os seus filhos um rei para o povo de Israel. Naturalmente que o pai deixara pronto todos os filhos que tinham aptidão física, assim como Samuel também fora levado por essa vaidade. Mas a escolha de Deus fora na contramão tanto do pensamento de Jessé quanto do próprio profeta Samuel. O sujeito que ocuparia o reinado anos depois seria o Davi, que estava atrás das ovelhas. Portanto, o plano de Deus não coincide em sua maioria com os nossos planos, mas o plano dele sempre é melhor do que os nossos. Houvera um plano para o povo de Israel, e esse iniciara-se com o resgate. José, depois de governar o Egito durante um tempo, morrera, e séculos depois surgira um faraó que desconhecia os seus feitos e começou a apertar de uma maneira abrupta e brusca serviços pesados sobre os hebreus. Deus se utiliza de Moisés, uma figura com papel redentor, libertador, para resgatá-los e agora levá-los
dentro de um período específico que também tinha um plano perfeito, a terra prometida. Perceba que, não obstante haver essa escolha, não obstante Deus chamar a dedo o povo hebreu, a nação de Israel, houvera falhas no processo. O item 2 dialoga sobre a falha de Israel. Dentre essas que estão sendo mencionadas, todos os que estão acostumados com a leitura bíblica, seja por um viés devocional, devem se recordar que os israelitas se contaminavam com as religiões pagãs, e isso corriqueiramente, isso rotineiramente, isso acontecia de uma maneira redundante. Infelizmente, eram situações recorrentes. Ora, quando você lê o livro de Juízes, ora, quando você lê os livros proféticos, ora, quando você lê os livros históricos de modo geral, você se depara com inúmeras oscilações que estão sendo nitidamente percebidas no povo hebreu. Se em algum momento estão dispostos a se voltarem a Deus, em um outro momento, estão distantes da intimidade com Ele. De modo que nesse item 2 nós temos exatamente a falha de Israel, que se dá por esse processo de sincretismo, de miscigenação, que acontece desde o deserto, quando o povo constrói um bezerro de ouro e o adora. Esse processo repete-se ao longo da história hebreia, porque por vezes eles internalizam, incorporam crenças de outros deuses, de outras religiões dentro do próprio sistema. Isso fora uma falha grotesca, e que precisa ser destacada a essa altura. De modo que o autor diz que nesse aspecto são muitos os relatos que dão conta dos desvios dos israelitas. Desobediência, idolatria, pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Mas para fechar o raciocínio inicial, nós temos a contribuição de Israel para o mundo a despeito de sua falibilidade. O autor alega que, apesar das falhas, Deus torna Israel uma bênção para as nações. Os judeus preservam o antigo, traduzem-o em grego, a língua mais usada no período, e, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Perceba que Israel se manifestar enquanto berço, para que houvesse, então, em seu devido tempo, a manifestação do Messias, a aparição do Cristo, que viera exatamente dessa linhagem. E agora, como dissera os profetas, redimiria toda a humanidade. Muito bem, queridos irmãos, vamos ao segundo tópico, o amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau é um erudito em missiologia, é um autor muito reconhecido que estuda sobre as missões. Ele declara em sua obra que, desde o Antigo Testamento, a gente observa os olhos de Deus sobre as nações e sobre os povos. Ao observar Isaías, principalmente lá do 40 ao 55, lembramos também da ida do profeta Elias a Serepta, no livro do profeta Jonas. Quando observamos os livros proféticos na Bíblia e encontramos as profecias de restauração, o cuidado de Deus para com as pessoas, o dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos, nós vemos em tudo isso a preocupação de Deus para com as nações de forma clara no Antigo Testamento. Então, essa vontade de alcançar, de restaurar, de trazer para perto, do retorno, do perdão, da reconciliação, é a prova do amor de Deus para com as pessoas. Vamos lembrar então da viúva de Sarepta e o profeta Elias? Sarepta é uma cidade antiga, lá na antiga Fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom.
E a história diz que quando Elias profetizou a seca que haveria sobre a terra, viria o castigo em Israel, Deus o enviou juntamente à cidade de Sarepta à casa de uma mulher viúva que não tinha muitas posses. Ela era muito pobre. Mas quando o profeta chegou, ela estava preparando aquela última refeição, a última comida que tinha em casa, já era sábio, ela já tinha consciência que comeria ali aquele alimento e, juntamente com seu filho, morreriam logo depois. Mas quando a viúva decidiu obedecer à palavra do profeta Elias, ela foi abençoada com o milagre da botija. Foi a multiplicação da farinha, da panela e do azeite. Em seguida, a Bíblia nos lembra, nos ensina que o filho adoeceu, o filho acabou morrendo. E nesse momento Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. E a mãe do garoto falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma mulher estrangeira. Lá em Nínive não foi diferente. O profeta Jonas é incumbido pelo Senhor para levar uma mensagem a um povo que, naquele momento, gerou em Jonas um tremendo desconforto. Poucos missionários bíblicos, tiveram tamanha situação ou situações parecidas com a de Jonas. Então, não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a abater sobre todos os ninivitas. E como consequência de seus muitos pecados, Nínive era a capital da Assíria, era uma nação perversa, cruel e imoral. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, ao comentar o capítulo 3 de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, e por isso o jejum não recaiu, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado, mas o Senhor o fez ver que ele, o Senhor, o nosso Deus, ele ama a humanidade toda. Era esse o receio de Jonas para pregar. Eu vou dar um jeito aqui, não vou obedecer à ordem do Senhor, vou dar um jeito, porque se eu pregar o arrependimento aí, esse povo vai se arrepender e Deus terá misericórdia ainda. Então, é uma lição para nós, de que o amor de Deus alcança, o amor de Deus constrange, o amor de Deus tem o poder de fato, trazer o homem para perto de si. Então foi por meio do relato da viúva de Sarepta, de Jonas em Nínive, que hoje podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Muito bem, queridos, estamos de volta para apresentar argumentos do tópico 3, que fala sobre alianças entre Deus e a humanidade do Antigo Testamento. Assunto bastante importante. Por ora, inicialmente, nós precisamos destacar alianças com Deus ou de Deus. Essas alianças, naturalmente, serviram para resgatar um contato que por ora fora perdido. Não obstante Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, como revela Gênesis 1 e o verso 27, agora isto fora manchado pelo pecado. Deus foi muito claro, muito declarativo quando dissera para que não comessem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que usufruíssem de todo o restante, fauna e flora existentes no Éden. Seduzidos pela serpente, ingeriram o fruto, seus olhos foram abertos e foram expulsos daquele contexto e agora traziam consigo as marcas daquela consequência, não só para consigo, mas para com toda a humanidade. A
apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e logo estão destituídos da glória de Deus. Esse fato, ele é um fato coletivo, indistinto, que abarca a todos. Nascidos da semente do homem, trazem consigo o pecado instintivo. Mesmo assim, Deus providenciou meios para redimir essa humanidade. Pactos, alianças foram sendo construídas ao longo do processo. A lição passada, pincelamos a respeito de algumas delas, como, por exemplo, um pacto que Deus faz com o próprio Adão, pacto que Deus faz com Noé, pacto abraâmico, mosaico, davídico, enfim, são alianças pontuais que visam, de alguma forma, e guardadas as proporções de redenção, haja vista que a sociedade, de modo geral, não dispunha de intimidade direta com Deus, mas necessitava de intercessores, especialmente sacerdotes, que intermediavam a relação humana com Deus. Ainda assim, essa aliança, ao longo do processo, guardadas as proporções, ia sendo restabelecida paulatinamente, caminhando para a conclusão dela, que se manifestaria completamente em Cristo Jesus. Diante desse contexto, dessa narrativa, penso que seja correto afirmar aos senhores que toda a apresentação feita no sentido ou no aspecto da aliança, Antigo Testamento, entre Deus e algumas figuras, no intuito de resgatar a humanidade, servira de sombra para uma realidade latente que se manifestaria em Jesus Cristo. No segundo momento, nós temos o que o autor chama de aliança incondicional e condicional. Embora os termos pareçam ser muito claros, por aliança incondicional, entendemos uma disposição soberana de Deus na qual ele estabelece um contrato declarativo, incondicional com o homem, obrigando-se em graça, ou seja, independe a situação do homem nesse aspecto, o contrato de Deus dentro da incondicionalidade não fura, não muda, é imutável, é inalterável, porque o viés daquele acordo é incondicional. Por exemplo, o amor de Deus, ele apresenta caráter incondicional. Por qual razão? Porque o fato de servi-lo não intensifica, agrada, mas não intensifica o amor de Deus a meu respeito. O fato de não servi-lo desagrada, mas não diminui a intensidade do amor de Deus a meu respeito, porque o seu amor é invariável, é incondicional, é sem medida, é sem acepção, é sem distinção, sem rótulos. Né? Por outro lado, nós temos uma aliança condicional. O termo é bastante claro. É uma aliança que traz consigo condições. É aquela feita em um acordo. Se fizeres isso, farei aquilo. Se não fizeres isso, não farei aquilo. A Bíblia veterotestamentária é repleta de acordos condicionais. Eu vou me atribuir a Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, você pode ler textos anteriores, posteriores, para ter um entendimento mais amplo, mas ali nós temos um contexto onde Deus delega a Moisés a responsabilidade para liberar bênçãos e maldições sobre o povo. Bênçãos seriam lançadas sobre o Monte Gerizim. Maldições, por sua vez, seriam despachadas a partir do Monte Ebal. Curiosamente, eram dois montes aparentemente com uma mesma altitude, mas que em seu cume tinham distinções. O Ebal era seco, infértil. Gerizim era florescido, produtivo e fértil. Então dali sai bênçãos, daqui maldições. E quais as razões para as maldições? Quais os frutos para essas maldições? Desobediência. Feriu o acordo,
fugiu do combinado, nós tínhamos um caráter, uma aliança condicional. Não cumpriu, agora sujeito a maldições. Cumpriu, está sujeito às bênçãos. Você lê o 28 de Deuteronômio e você se depara com uma afirmação muito pertinente. Há de ser, né, o sujeito que ouvir atentamente os mandamentos seus e obedecê-los, o Senhor haveria de exaltá-los sobre toda a nação da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bênçãos que estão elencadas nos versos posteriores. Bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito serás no campo, não serás cauda, mas cabeça, enfim, tudo isso seriam bênçãos derramadas sobre a vida do sujeito que obedecesse. Isto é, que seguisse o aspecto condicional da aliança. Isto posto, eu fecho com uma afirmação autoral onde ele diz que assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Muito bem, querido irmão, querida irmã, estamos encerrando a lição de hoje e aprendemos que o plano de Deus abrange toda a terra, todas as pessoas, toda a humanidade, porque o alvo do Senhor é revelar a sua glória a todos os tempos. Por diversas vezes Israel foi lembrado, foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas para proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, que é o tema da próxima lição. Espero que você continue com esse sentimento de anunciar o Evangelho continuamente. Oremos. Querido, eterno e glorioso Deus, nós te louvamos por esse espaço, te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve conosco até este momento, te louvamos pela vida da nossa equipe, os trabalhos do Rony, de toda a equipe, pastor Diego, abençoe também o pastor Samuel, Senhor, a nossa igreja, o campo de Presidente Prudente, e pedimos uma bênção, Senhor, sobre a vida de cada professor de escola dominical, sobre a vida de cada professora, e que possamos continuar tementes a Ti, guardando a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti, mas também levando esta mensagem às pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, ou aquelas que se afastaram, que possamos anunciar o Teu Evangelho, que possamos ser missionários nesse tempo do fim. E para isso, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, hoje e para sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir.